Vamos ler o texto da palavra de Deus, então, que diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando, como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. O digno é o trabalhador do seu salário, em outra tradução. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até aqui. Amém? Nosso Deus abençoe, que esta palavra ela entre ao nosso coração e encontre um lugar muito poderoso, muito precioso na nossa vida. Meus amados, nós vivemos dias maus, conforme descrito na Bíblia. Eu pergunto: você ouviu nessa semana, ouviu alguma notícia boa nessa semana? Pergunto mais ainda: qual a melhor notícia que você ouviu do país nessa semana? Ou então, qual a notícia boa você ouviu do estado nessa semana? Ou na região? Ou na nossa cidade? Notícias ruins são muitas. Notícias boas são raras. Praticamente não existem boas notícias. O que vem são avalanches de más notícias. Essa semana, a repercussão foi no caso do julgamento do caso Bernardo, assassinado em contexto de família. Essa semana, na cidade de Suzano, em São Paulo, 2 jovens que teriam uma vida inteira pela frente, quem sabe para contribuir para a sua família, para a sociedade. E qual foi o destino? Entraram atirando, ferindo, machucando, matando gente, matando jovens. Entre eles estava o Douglas Celestino, 17 anos, da nossa igreja Brasil para Cristo, da cidade de Suzano, do Jardim Maluf, lá de Suzano. Jovem nosso, 17 anos apenas. Outro jovem que pertencia à igreja adventista, um menino também muito atuante dentro da sua igreja. Então, meus queridos, os dias são maus, os dias são cruéis. A Bíblia mesmo diz em Efésios capítulo 5, verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, na realidade, a desgraça, para tudo que é lado, não se ouve notícias boas, só se ouve notícias ruins. Na realidade, para você ouvir uma notícia boa, você acaba tendo que ouvir 9 notícias ruins. Você liga o jornal, às vezes se você não tem estrutura, você sai dali deprimido, angustiado, porque tanta coisa ruim que se ouve. E como ser feliz só ouvindo notícia ruim e desgraça? Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, porque o Evangelho são boas novas, amém? O Evangelho são boas notícias. A palavra Evangelho significa
boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, são boas notícias. E o que Deus nos diz, o que Deus vai nos trazer, meus amados? Exatamente isto. É nós como igreja, esperança do mundo, que vai se deteriorando, nós sermos portadores das boas novas aos desesperançados, aos angustiados, aos aflitos, aos feridos, aos machucados. Amém? Você ama Jesus? Amém? Quem ama Jesus, diga graças a Deus. Diga amém. Dá a tua declaração para Jesus, diga: Jesus, eu te amo. E como é que nós amamos Jesus? Interessante que Jesus perguntou para um dos seus discípulos, chamado Pedro. Jesus perguntou assim: Pedro, tu me ama? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, na realidade, ele fez essa pergunta, repetiu essa pergunta, fez essa pergunta 3 vezes. E a resposta que Jesus queria é Pedro dizendo: sim, Jesus, pode contar comigo. Eu acredito que o nosso sim para Jesus, e dizermos sim para Jesus nesta hora, é dizer: Jesus, pode contar comigo, realmente eu te amo. Isaías 52, verso 7, a Bíblia diz: quão suave sobre a face da terra, sobre os montes são os que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a paz. Bem-aventurado e feliz é os pés daqueles que anunciam a paz, que pronunciam a paz, as boas novas, e que faz ouvir a salvação. E diz de Sião: o teu Deus reina. Para dizermos em muitas casas e famílias: olha, Deus reina. Porque em algumas casas o que reina é a desgraça, é o descontentamento. O que tem dentro às vezes de uma casa é discussão, é problema, é falta de paz, por tantos fatores. Não se tem paz, onde que precisa mais ter paz? Dentro de casa. Não é lá no trabalho, dentro de casa é o melhor, é o lugar principal onde deve ter paz, é dentro do lar. E Deus tem nos inquietado para que, como igreja, nos organizamos para levar paz para as casas, para levar paz para os lares. E de que maneira? Não é nada diferente daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, que Jesus levantou de 2 em 2 e enviou. Depois Lucas capítulo 10, já não são 12 discípulos, mas são 72, Jesus organiza os 72, forma duplas, e manda os 2 de 2 em 2, e envia para que eles vão, e digam a cada casa onde eles entrar: paz seja sobre esta casa, paz seja sobre esse lar. E o texto que nós lemos aqui, ele vai nos trazer algumas verdades que são muito preciosas. E são destas verdades que eu quero compartilhar com você nesse período de tempo que nós temos agora, um curto período de tempo. E eu quero compartilhar com vocês 7 verdades que nós vamos encontrar nesse texto. Amém? Do texto que nós lemos, 7 verdades. A primeira verdade, meus amados, que somos a igreja que vai. Nós somos a igreja. Muito mais do que a gente dizer: olha, eu vou na igreja, é dizermos o seguinte: nós somos a igreja. Na realidade, nós não vamos, nós somos a igreja. Na realidade, nós devemos ser a igreja. Ali na nossa casa, no nosso bairro, onde nós moramos, ali no apartamento, no condomínio, ali você deve ser a igreja. O nosso chamado é para ser igreja. Muito mais do que irmos à igreja, cultuarmos ao Senhor no culto, na igreja às 5 da tarde ou às 19h30, é para nós sermos a igreja. Não é sermos a igreja em um dos 2 horários no domingo, mas nós sermos a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo também, e nos feriadão também. Todos os dias nós sermos igreja. Nós somos chamados para isto. Muito mais do que simplesmente irmos à igreja, nós somos desafiados a sermos a igreja. A expressão do Senhor Jesus para irmos, Mateus capítulo 28,
versículo 18, 19 e 20, é para a igreja ir. Igreja é aquela que vai, não é a igreja aquela que fica parada, que é cheio de atividades em torno de si, o que eu acho muito precioso, muito lindo. Eu digo para a pastora Luciana, o meu sonho é termos na igreja um coral, um lindo, grande, maravilhoso, bonito coral. Mas não é para nós cantarmos. Para nós, embora alguns dias atrás ministramos, que a igreja ela trabalha para os dois lados. Ela trabalha para fora no ID, ela trabalha para fora na evangelização, ela trabalha também para fora em partes na área da consolidação, mas também ela serve para dentro. Ela trabalha também para dentro. São os dois lados de trabalho da igreja. Mas nós entendemos, meus queridos, que igreja ela é chamada para fora. A própria palavra igreja, ela é proveniente de um termo chamado eclésia. Eclésia é um termo grego. E eclésia significa chamado para fora. E não é ser chamado para dentro. Quando a igreja ela vive só para dentro, só para ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser um clube. Ela passa a ser uma comunidade fechada. E a igreja ela tem que ter vistas, com o seu olhar para fora. Como eu digo, a igreja ela não pode olhar só para o púlpito. Ela não deve olhar somente para o altar. A igreja tem que olhar pelas janelas, para olhar para fora, enxergar para fora. A vida cristã, quando eu penso só em mim, só para mim, eu não estou vivendo cristianismo. Cristianismo não é eu orar muito por mim. Orar na oração, é orar pelos outros. Jesus ensinou na oração do pão meu de cada dia, do Pai meu, não é? Não existe a oração do meu Pai. Não existe a oração do pão meu de cada dia. Não existe a oração, não me deixa cair em tentação, mas é não nos deixa cair em tentações. Livra-nos do mal. Não é orar para mim, não é pensar em mim, mas é pensar para fora, é pensar no todo. É quando eu lembro de repartir o meu pão, de repartir o que eu tenho com o outro, a bênção da partilha. Isso é ser igreja. É quando eu vivo o evangelho para não escandalizar o meu irmão, para não prejudicar a vida do meu irmão. Então eu vivo o evangelho para fora, quando eu compartilho. Quando, por exemplo, eu tenho uma inspiração e eu quero compartilhar com outros aquilo que Deus dá, aquilo que Deus tem feito. Meus amados, o chamado para nós como igreja é sermos chamados para fora. Amém? Somos a igreja que vai, não é a igreja que fica, não é a igreja que pensa só nela. Não. Billy Graham, um grande evangelista, ele disse: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos perdidos. Porque Jesus veio em busca de quem? De nós, perdidos estávamos, perdidos nós éramos. Mas a Bíblia diz que ele deixa o seu trono de glória, ele deixa a majestade onde ele era adorado, para se tornar o homem, e aqui ser humilhado, e aqui viver entre nós, e nos apresentar o evangelho da salvação. Ele veio, e como igreja também nós temos que sair, não podemos ficar somente dentro, olhando para dentro da gente, olhando só para nós. E aqui a missão dos 70 mostra exatamente o que é ser igreja, é ir, é sair. E aí nós estamos agora como igreja, aqui em São Leopoldo, nos organizando. São Leopoldo, quando eu digo São Leopoldo, entenda, Sapucaia, Esteio, Novo Hamburgo, Estância, onde estamos espalhados entre muitos irmãos aqui, Porto Alegre, né? Tantos lugares que a igreja de São Leopoldo, ela estende suas raízes. Mas nós somos chamados, irmãos, com esse propósito de ir, de sair. A segunda verdade, estamos nos organizando exatamente para isso, organizando duplas, casais, de 2 em 2, porque Jesus não mandou ninguém sozinho, mas de 2 em 2. A segunda verdade é esta: vamos como ovelhas no meio de lobos. Eu acho tão interessante porque Lucas ele não diz lá ovelhas,
No Evangelho de Lucas, ele diz: eu vos envio como cordeiro. Na realidade, quem fala, quem expressa a ovelha, é o evangelista Mateus. Mateus ele escreve: eu vos envio como ovelhas, ao meio de lobos. Qual a diferença da ovelha? Qual é a diferença da ovelha e do cordeiro? Versículo 3 ali, né? Eu vos estou enviando como cordeiro. O cordeiro ele é menor, ele é o filhote da ovelha. O cordeiro, meus amados, ele é menor, e ele não tem tanta, quem sabe, força para lutar ou para correr, eu não sei. Mas ele é mais frágil, muito mais frágil. E esse texto ele diz: ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Eu entendo, irmãos, que é impossível, observe bem, é impossível ovelhas passar pelo meio de lobos. É impossível um cordeiro passar no meio de ovelhas. Aliás, um cordeiro passar no meio de lobos e sobreviver. Quem que gostaria de ser um cordeiro no meio de lobo? Ia ser devorado na hora. Não te dou 1 minuto, você está sem a perna. 2 minutos, você já está sem uma das patas. Em 3 minutos, já se abriu completamente. Em 5 minutos, você já morreu. Mas que Deus é esse? Que me ama tanto, e diz que me ama tanto. E Ele está me enviando no meio de lobos. Acho que dá para nós pararmos e tentar entender um pouquinho a situação de um cordeiro no meio de tanto lobo. Qual é a situação emocional? Talvez vai dar um choque, ele vai ficar paralisado no medo, e ele vai fazer o quê? Aí Jesus diz o seguinte: eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Dá uma discussão aqui no aprisco, né? Depois na quinta-feira. Dá uma reunião aí de pegar ideias. Porém eu entendo, irmãos, que é completamente impossível. Observe bem. Quiser anotar nas tuas anotações aí, é completamente impossível um cordeiro ir ao meio de lobo sem ter a presença do Supremo Pastor. Amém? Impossível nós entrarmos no meio sem termos a presença do Supremo Pastor, sem ter a companhia de Jesus. Então, com Jesus, nós podemos enfrentar qualquer ameaça, qualquer perigo, mas poderemos dizer: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que temer? Jesus está ao meu lado. Por que temer esta missão? Mas eu tenho que ir, mas eu tenho vergonha de falar. Vai, o Senhor vai ser contigo. E Ele vai abrir a tua boca. Ele vai te ungir, Ele vai te consagrar, Ele vai te usar. Eu envio vocês como cordeiro no meio de lobo. Mas Jesus estaria indo junto. A sua presença estaria indo junto. Jesus não ia mandá-los para um suicídio coletivo. Mas a presença do Senhor Jesus, meus amados, é que está dando a garantia total e completa de que eles teriam um êxito no meio de lobos. Importa onde você vai, importa qual a casa que você vai, importante é o seguinte: a presença do Senhor Jesus vai contigo, amém? Ele vai te fortalecer, Ele vai te ensinar, Ele te vai conduzir, Ele vai te proteger, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai fazer prodígios. Pois os discípulos voltaram do meio de lobos, voltaram intactos. E a Bíblia diz que eles voltaram extasiados de alegria. Ele diz: olha, por quê? Olha, porque os lobos, nós botamos ele para correr. Olha, os lobos correram. Nós expulsamos os lobos. Nós botamos a bater e retirar dos lobos. Os lobos não resistiram. Eles nos submeteram. Eles obedeceram a nós. Irmãos, não é ovelha qualquer. É uma super ovelha, amém? É uma ovelha com S no peito, que nem o Superman, né? Poderosa. Por quê, irmãos? Jesus encheu elas de graça e coragem. É isso que Deus quer fazer em você. É isso que Deus quer pegar cada um de vocês. Uma unção sobrenatural
para enfrentar um gigante e vencer. Eu estou enviando vocês, ovelha, cordeiro, no meio de lobos. Mas a Bíblia vai dizer que eles voltaram alegres, exultantes de alegria. A Bíblia diz até o texto, que eu sou apaixonado por esse texto, que diz que eles voltaram possuídos de alegria. Eles voltaram possuídos de alegria, irmãos, e eles foram no meio de lobos. Mas eles voltaram tão contentes, eles voltaram tão alegres, eles voltaram tão satisfeitos, porque o Senhor Jesus foi com ele. Então, da mesma forma, irmãos, é impossível haver salvação, é impossível haver milagres, curas, sem a presença do Senhor Jesus conosco. Você não vai para uma casa onde você vai entrar, que nós vamos denominar de filhos da paz, e quem vai ir, a dupla que vai, nós vamos chamar de semeadores da paz, amém? A dupla de semeador irão até a casa dos filhos da paz, e lá eles vão ser usados pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. A presença do Senhor Jesus vai estar ali, trazendo cura, libertação, milagres, sinais e prodígios. E é para entender, irmãos, que nós precisamos da bênção, da presença dEle. A diferença é a presença dEle. A Bíblia diz que a presença de Deus estava sobre a vida de José. E José estava no lugar ruim, mas Deus abençoou aquele lugar. Ele foi para um outro lugar, pior ainda, Deus abençoou aquele lugar. Aonde ele foi, Deus o abençoou, porque Deus era com ele. Então, quando nós nos organizamos em duplas, para nós fazermos as casas de paz, serão 7 semanas, mais uma, 8 total. Nós estaremos indo em algumas casas, em alguns lares que estão precisando de paz, que estão precisando de alegria. Os semeadores de paz nunca estarão sozinhos. O Espírito Santo estará sempre presente, guiando, cuidando de cada um, de cada passo dentro desta missão. A presença do Senhor Jesus, irmãos, é prometida no ir. É Ele que diz em Mateus 28, e eis que estou convosco, ide portanto, e eis que estou convosco. Então chega a dupla lá, batendo numa casa, chegando na casa lá do tio, do primo, do vizinho, do colega do trabalho, de uma pessoa que ele descobriu que não tem paz e se prontificou, olha, nós estamos numa campanha de casas de paz, para levar paz para as casas. Tua casa está precisando de paz? Está demais, estou precisando de mais paz. Não aguento mais a minha casa, não tem paz. Então nós estamos indo lá, durante 7 semanas nós vamos orar na tua casa. Que bênção será, Deus vai te usar, amém? Deus vai usar cada um de nós. Esse é o propósito do Senhor Jesus. E a presença dele é prometida no ir, amém? A terceira verdade, que eu encontro nesse texto também que nós lemos, meus amados, é a urgência da obra. Ele diz no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que essa pressa? O Espírito Santo, irmãos, vem preparando a terra, vem preparando os corações, para uma colheita que é chegado o momento, é chegada a hora. E Lucas capítulo 10, versículo 4, vai expressar o que é a urgência desta obra. Aí Jesus está dando a orientação aos discípulos a viajarem com pouca bagagem, ok? Pouca bagagem, por quê? Para não carregar tanto peso, para não levar tanto peso. Quanto mais peso, mais demorada vai ser a viagem. Por isso ele disse, vão com pouca bagagem, sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandálias reservas. Seria como quem dizer, né? Corram, não percam tempo. Corra, não perca tempo. Vai depressa, não espera. Ninguém vai chegar desesperadamente pedindo para nós. É nós que vamos oferecer. Eu vou fazer um propósito com Deus. Quem me ligar, eu vou na casa dessa pessoa. Não, as pessoas não vão nos ligar. Nós é que vamos atrás. Elas não vão dizer, olha, por favor, quando é que vocês vão ter casas de paz na igreja para fazer na minha casa? Elas não vão pedir. É nós é que vamos oferecer. Vocês não recebem, às vezes, um telefonema de pessoas oferecendo um produto, mais outro, mais assinatura disso, daquilo. Você não quer esse produto. Fazem para vender alguma coisa. Nós estamos fazendo, irmãos, um contato com pessoas que a gente conhece. Eu digo, não precisa a gente fazer uma enorme pesquisa de mercado, saber quem está precisando de paz. O Espírito Santo vai colocar no teu coração pessoas
que estão precisando, e que você vai conversar com essas pessoas, e essas pessoas vão começar a colocar e falar do problema que estão vivendo. E você vai dizer, olha, eu tenho uma solução que é como tirar com a mão. Eu tenho uma solução extraordinária, que é o que nós estamos fazendo. Já mudou a vida de muitas pessoas, a minha vida inclusive estava sem paz, sem alegria, e Deus mudou. Digo, é orarmos na tua casa. Pode até perguntar, alguém já orou na tua casa por essa situação? Não, ninguém orou, então pode preparar. Na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira, nós estaremos indo lá. Vai eu e mais uma outra pessoa ali da igreja, certo? Então nós estamos nos organizando para isso. Efésios 5,16, a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias não são bons. Não espere que os dias sejam bons. Meus amados, o que pode mudar realmente é Jesus, ok? Escreveu Carl Henry, ele escreveu o seguinte, o Evangelho só é uma boa notícia. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Foi a pastora Mônica Figueira que uma vez contou aqui sobre a história de uma carta que foi enviada, mas que chegou atrasado, depois que houve uma execução, chegou tarde demais. A carta, ela não pode chegar tarde. O Evangelho não pode chegar tarde, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, mas tem que chegar no tempo, tem que chegar na hora, não pode chegar atrasado. O grande evangelista que trabalha muito ali pela Europa, Reinhard Bonk, ele diz o seguinte, que o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno, porém nós não temos a eternidade para pregar o Evangelho. O Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para anunciar e pregar o Evangelho. Eu digo, meus amados, Deus tem pressa, amém? Deus tem pressa, diga comigo, Deus tem pressa. Diga, minha alma, Deus tem pressa. E nós não podemos ficar acomodados. Eu estou salvo, como a gente diz, né? O crente 3S, né? Crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Crente 3S. Salvo, sentado, satisfeito na minha igreja, abençoado, um louvor abençoado, uma mensagem sempre boa que vem ao nosso coração. Tem uma cantina também que é uma bênção para a nossa vida. Tem irmãos abençoados, tem um ministério infantil abençoado, tem um ministério de louvor abençoado. Enfim, tem um apriscos abençoados, discipulado abençoado. Eu estou feliz. Porém, irmãos, egoísmo da nossa parte, pensar em nós e esquecer daqueles que estão desesperados, precisando da mensagem. Amém? Então que Deus trabalhe o nosso coração, ok? Trabalhe o nosso coração para todos nós como igreja sermos semeadores da paz. Amém? Deus tem pressa. João 9:4 fala da pressa de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Chega um momento, é a noite. Chegou a noite para algumas pessoas, não dá mais para fazer mais nada. O momento é agora, a hora é agora. A graça, a unção de Deus derramada sobre a vida desta igreja, que estamos em oração, em jejum e consagração por esse propósito, por esse projeto, é agora. E agora é o momento de nós irmos. Então essa é a verdade que Deus desperta e traz ao nosso coração. A quarta verdade que o desejo de Deus é que ninguém fique de fora desse projeto. Ninguém de fora desse projeto. Por quê, meus irmãos? Quando Jesus mandou, Jesus tinha 72 discípulos. 72 discípulos. Não ficou ninguém de fora. Não ficou assim, foram 50 e 22 ficaram. Não. Não foi como os soldados de Davi que estavam cansados e ficaram cuidando da bagagem. Alguns 200 ficaram cuidando da bagagem e os outros foram para a guerra. Não, irmãos. Todos nós somos convocados para estarmos. Meu desejo é que ninguém na igreja, ninguém, absolutamente ninguém, fique de fora, mas que todos possam ir, desde a pessoa que já está há mais tempo congregando e servindo a Cristo,
como também aqueles que recém chegaram, não sabem, quem sabe muita coisa ainda das Escrituras, mas eles vão do lado de alguém, do irmão mais velho na fé, e vai acompanhando e vai ajudando. Quem sabe não dá duas pessoas, mas dá 3 pessoas para irem, vão de 3, mas vamos formando dupla, e mais um terceiro que é um novinho na fé chegando. Hoje nós temos aqui na igreja, graças a Deus, graças às casas de paz, que na edição de 2018, a primeira edição, nós temos aqui vários irmãos que estão aqui, que são frutos e foram alcançados pelas casas de paz, amém? Amém? Isso que estamos apenas em um dos cultos, amém? Apenas em um dos cultos, amém? Deixa eu perguntar, quantos que tiveram a campanha Casa de Paz da sua casa? Levanta a sua mão aí, olha aí irmãos, olha aí, olha toda a igreja, olha. Todos esses irmãos aí, ó, todos esses irmãos. Vamos dar aplauso ao Senhor Jesus? Glórias a Deus. Isso que temos mais um outro culto daqui a pouco mais, né? Que vai ser o mesmo culto, a mesma mensagem. Gostei dessa palavra, vou ficar no segundo culto, amém? Receber mais um pouquinho. Queridos, é uma bênção de Deus. Muita igreja, muita gente na igreja hoje. Até fazemos 2 cultos porque não tem espaço para realizarmos 2, né? Mas abençoa do nosso Deus, vamos para um lugar mais espaçoso. Então, queridos, é algo de Deus para nós. E daqui a um ano, permitindo o Senhor Jesus, muitas outras mãos vão estar levantando. Muitas outras mãos. Eu acho tão interessante porque há pessoas que foram alcançadas pelas casas de paz, que não vieram naquele ano, mas vieram no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Disse o pastor que teve aqui, o pastor Danilo, que ele começou uma casa de paz, uma pessoa até importante na cidade, um empresário, e ele não permaneceu, mas cada vez que tinha um problema sério, muito sério, e uma situação bem crítica e difícil para resolver, ele procurava ele como semeador da paz, para ir lá buscar um conselho, buscar uma direção, uma orientação. Certo? Então, meus amados, há uma pressa, bem? Deus tem pressa. O 4º ponto, ninguém fora desse projeto. Hebreus 12, versículo 15, diz o seguinte: tendo cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado que ninguém se exclua. O chamado não é, olha, você não pode, não, todos podem. Pastor, eu não sou ainda batizado nas águas, eu posso? Pode. Nós vamos te colocar do lado de uma dupla, você vai estar junto ali, trabalhando, ajudando, vamos lá. Quem sabe, você tem um parente, um familiar, um amigo, que está desesperado, não sabe mais o que faz na vida. E aí Deus vai te usar, porque é nessa casa que nós vamos ir, amém? Você abriu uma porta, e nós vamos entrar lá, certo? Então, queridos, Deus quer usar a todos. Eu acho tão interessante, João capítulo 16, versículo 7, veio ao meu coração esse versículo, quando Jesus diz o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, disse o Senhor Jesus, o Consolador não virá. Eu coloco isso aqui também como um lema para as duplas. Se as duplas não for, o Consolador não virá para aquele coração. O Espírito Santo não vai vir. Porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E como, pois, eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí Jesus diz, olha, se eu não for, ele não vem, o Espírito Santo não vem. Se a dupla não for, se os irmãos não forem, o Espírito Santo, a revelação de Deus, não virá ao coração das pessoas. Então, amados, que Deus mexa conosco de uma maneira sobrenatural, para todos nós irmos, para todos nós estarmos abraçando, amém? Aquilo que Deus quer nos inquietar. Se não formos, o Consolador não virá, então nós precisamos ir. Quem vai ficar de fora? Quem quer ficar de fora? Eu, pastor, eu quero ficar de fora. Não, você não quer ficar de fora, você quer entrar, você deseja abraçar, você deseja ir. E eu digo assim, mais ainda, Deus deseja que você vá. O Espírito Santo quer te inquietar, e o Espírito Santo quer te usar. Sabe por quê? Os dons de Deus se manifestam no id, é no realizar, é no fazer, é nos colocar à disposição de Deus.
Deus não te chamou para ficar de fora. Amém? Diga comigo, Deus não me chamou. Diga de novo, Deus não me chamou para que eu fique de fora. Diga para a pessoa abençoada do seu lado, Deus não te chamou para você ficar de fora. Amém? Hebreus 12:15, tenha cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. Observa que foram 72, ninguém ficou de fora. E aí inquieta o nosso coração Isaías 6:8, quando Deus diz, o próprio Deus diz, depois disse isso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Deus quer ir e Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a sua vida. Deus deseja nos usar. Esta é a grande verdade. A quinta verdade. Existe alguém necessitado. Alguém está precisando ouvir de Jesus. Deus quer falar. Deus quer ministrar. Deus quer usar a sua vida. Moisés, ele disse, Senhor, tu quer que eu vá, mas eu tenho problemas. Aí Deus faz uma pergunta para Moisés. Moisés disse assim, eu tenho meu problema, eu tenho problema de falar. Alguns, eu tenho nervosismo, eu não sei falar. Eu não sei falar em público. Não é falar em público, é dentro de uma casa. Aí Moisés diz, eu não sei falar. Aí Deus fez uma pergunta, Moisés, quem é que fez a boca? Ah, Senhor, foi tu. Então deixa que eu vou usar a tua boca, eu vou abrir a tua boca. Aí Deus disse para Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 12, vai, pois eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Eu vou colocar, disse o Senhor Jesus, que o Espírito Santo colocaria as palavras nos lábios, daquilo que eles deveriam responder quando estivesse diante de um tribunal, diante de um julgamento. Gideão, ele disse para o Senhor, quando o Senhor chamou ele, e ele disse, Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor do bairro, e do bairro nós somos o menor bairro da nossa tribo é a menor da nação, a nossa nação é a menor da terra, Senhor, a nossa terra é a menor das galáxias. Foi dando um monte de desculpa. Importa, Deus quer usar. Não olha para as tuas limitações, olha para o braço poderoso e forte do nosso Deus, amém? A Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. É Ele que aumenta a nossa fé, é Ele que faz com que as coisas aconteçam, os sinais, os prodígios e as maravilhas, quem faz é Ele, quem realiza é Ele, não é a minha habilidade, a minha capacidade. Deus não quer isso, Deus quer usar a minha obediência, amém? Nós vamos, meus amados, num período bem difícil, em que as pessoas estão precisando, e você tem visto pessoas angustiadas, sem saber o que fazer, até experimentando momentos assim, desesperadores da vida. E quais seriam, na casa dessas famílias, os destruidores de paz dessas pessoas, dessas famílias? Brigas, drogas, a vida financeira arruinada, destruída, ninguém mais se entende, talvez um problema tão sério na saúde, relacionamentos destruídos. Mas quem sabe assim você diga, mas meu pastor amado, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha casa, eu estou vivendo um momento bem cruel dentro da minha casa, como é que eu vou ir? Vai, porque quem vai cuidar da tua casa vai ser o Senhor. Eu entendo que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Quando eu me disponho a ir, a fazer, Deus vai cuidar, Deus vai curar e Deus vai restaurar. Enquanto estamos indo, Deus está fazendo. Enquanto nós estamos indo, Deus está realizando. Meus amados, Deus deseja nos usar, amém? Se o teu caso, se a sua família, que tem enfrentado algumas batalhas, algumas lutas, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, amém? E eu digo, amados, o inimigo vai fazer de tudo para que você não vá. Ele vai fazer de tudo para você não ir. Até mesmo te intimidar para não ir. Como alguém disse, olha, você não pode estar orando pelos outros, você tem problema no teu lar. É como que dizer assim, você não pode orar por mim, porque você toma remédio. A Bíblia diz, meus amados, que Eliseu, o profeta, estava doente.
profeta, homem de Deus. Mas os ossos dele, saía a virtude dos ossos dele. A Bíblia fala que Paulo, ele tinha uma enfermidade, talvez uma enfermidade nos seus olhos, mas a Bíblia diz que levavam os lenços de Paulo, para que ao tocar nos doentes, eles ficassem curados. Meus amados, Deus não vai operar porque eu tenho saúde, mas é porque eu tenho fé e tenho graça, e Ele vai estar abençoando pelo meu id, amém? Vai estar agraciando pela obediência do ir. É a mão dele que garante, é a mão dele que vai fazer, amém? E eu entendo também, 2 Coríntios 6,10, diz assim, ó, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo, ele mostra as suas limitações que ele tinha, mas ele era um instrumento usado por Deus para fazer, mesmo tendo as suas limitações. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu tenho minhas limitações, então esse sinal é que Deus é que está agindo. E não é o meu poder, não é por minha causa, não é por causa da minha saúde, não é porque eu tenho um grande entendimento e conhecimento, mas é porque eu tenho obediência, estou indo, então Deus vai fazer e Deus vai realizar. Amém? Deus quer, irmãos, que você seja a resposta para muitas pessoas que estão precisando, estão necessitando. Muitas pessoas vivem em extrema angústia, sofrendo até o desespero, mas nós podemos oferecer, irmãos, a única resposta para a vida deles de paz, que é Jesus, amém? A sexta verdade, entendermos que existe confronto espiritual. Os discípulos disseram, quando voltaram, disseram o seguinte, Senhor, versículo 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeito os espíritos, alegrai-vos ainda que, por estarem os vossos nomes escritos no céu. O diabo, meus amados, é que estava provocando a falta de paz dentro das casas, dentro das famílias e dentro dos lares. O que Jesus levou eles exatamente para botar a correr aquela força espiritual que estava amarrando as pessoas, aprisionando, para que não tivesse paz e não tivesse alegria. Quem semeia a discórdia? Quem semeia a contenda? Quem semeia a confusão? Meus amados, há um que é o inimigo, e a Bíblia mesmo diz o seguinte, não deis lugar ao diabo. E às vezes é exatamente por dar lugar ao inimigo é que o diabo entra. Às vezes no trono da casa, no governo da casa daquela família, está Satanás. Quando nós entramos com uma palavra profética, a unção dada por Deus sobre a nossa vida, só a nossa presença, ao entrar ali, as forças do mal já começam a bater em retirada. Eu era garoto ainda, eu era menino ainda, criança. Eu deveria ter meus 6 anos, 7 talvez. Pastor que abriu a obra no litoral, pastor Rui Martins. Meus amados, aquele homem de Deus, quando estava iniciando a obra Brasil para Cristo na cidade de Santo Antônio da Patrulha, dirigindo o seu carrinho, um Fuquinha, quando vinha dobrando a esquina 200 metros da casa onde morava o meu avô. Naquele momento, 200 metros de distância dali, um espírito que atormentava uma das minhas tias, que era uma jovem ainda naquela época, o espírito se manifestava nela, se incorporava nela, e começava a dizer, eu não quero esse homem aqui, eu não quero esse desgraçado aqui, não deixa ele entrar, porque já sentia que a presença do homem de Deus estava entrando naquela casa para tirar ele dali. E a casa do meu avô foi liberta, irmãos, foi liberta de opressão maligna que havia. O inimigo não quer que as duplas vão, o inimigo não quer que a dupla de semeadores de paz vão nas casas, porque quem vai não é você,
Quem vai não é uma autoridade que tem sobre a sua vida, mas é a presença do Senhor Jesus, outorgada pela obediência ao ir, é que vai. E os espíritos vão ter que bater em retirada, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Deus vai nos agraciar e vai nos abençoar. Então o inimigo ele semeia. Mateus 13:39 diz: o inimigo que semeou é o diabo, e ele semeia confusão, discórdia, problemas, raiva, briga, e tantas outras coisas que tiram a paz dentro da família. O diabo também oprime. Atos capítulo 10, verso 38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. O diabo oprime as pessoas, o diabo é um opressor. O diabo se adona para oprimir as pessoas, mas quando entrar ali uma dupla de semeadores, aquela opressão vai embora em nome de Jesus, amém? O inimigo perturba também. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 38, né? Fala isso sobre os oprimidos de Jesus, mas o diabo também perturba. Atos capítulo 13, versículo 10, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele é um perturbador, que tira a paz. Ah, pastor, é o desemprego, é uma enfermidade, é isso, é aquilo. Na realidade, você só está olhando, essa família só está olhando o exterior. Mas no mundo espiritual, existe uma força que oprime as famílias, que trabalha para oprimir. Agora, quando nós irmos lá, irmãos, primeira oração, o inimigo já está perdendo o legado. Na segunda semana o inimigo vai fazer de tudo, ou para que você não consiga, ou a dupla não consiga, ou aquela família diz: olha, não vai dar, tem isso, olha, pode orar e colocar em jejum, porque ele vai bater em retirada. Você vai lá na segunda semana, amém? E começar a ver testemunho. Terceira semana você já vai ouvir testemunhos de coisas extraordinárias, como aquele menino que chegou para o pastor lá em Ribeirão e disse: pastor, olha, esse aqui, ó, estão fazendo uma casa de paz na casa do meu discípulo. O pastor estranhou, diz: mas não é para fazer, meu filho, na casa do discípulo, porque o discípulo já está vindo na igreja, ele já está alcançado pela paz de Cristo, ele está na igreja, não é para fazer. Diz ele: pastor, não, pastor, ele está na igreja, o meu amigo, meu discípulo, ele está na igreja, mas o pai dele não. E aí nós estamos fazendo casa de paz para alcançar o pai dele. Diz: tá, e daí como é que foi? Diz ele: olha, pastor, o problema é o pai dele é cego. Se fizer uma cirurgia, ele vai conseguir recuperar 10% só da visão. Só 10%, não é 100%, só 10% da visão. Então nem adianta fazer essa cirurgia. E o pastor: tá, e aí tu orou? Orei. E aí, ele ficou curado? Diz: não ficou, nós oramos, não ficou curado. Diz ele: tá, mas e qual é a bênção, o testemunho que quer me contar? Pastor, nós oramos de noite, não aconteceu nada. Mas quando ele acordou no outro dia, abriu os olhos e o homem estava enxergando 100%. Deus quer usar. E Deus usou aquele menino ficou feliz, um menino de 16 anos, 17 anos, não sabia que podia ser usado por Deus. Quem sabe a tua situação, você nem imagina que você pode ser usado por Deus, e Deus quer usar a sua vida, Deus quer surpreender você, Deus vai surpreender, o Espírito Santo vai surpreender, porque Jesus vai contigo, amém? Mesmo que você: mas eu sou cordeirinho, estou entrando no meio de lobo, Deus vai contigo, o Senhor Jesus vai contigo, e a vitória vai ser grande, você vai voltar alegre, cheio de alegria no seu coração, na sua alma, amém? Último ponto da mensagem, a sétima verdade: Deus não aceita desculpa. Lucas 14:16. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17. É hora da ceia. Na hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados: vinde, tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo: primeiro, comprei um campo. Eu preciso ir ver, logo que me haja escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-los, rogo que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir.
são desculpas para não ir. Primeiro disse, comprei um campo, eu preciso ir ver. É quando os negócios me prejudicam de ir. Eu tenho muita coisa para fazer, tenho muitos negócios para fazer, eu não posso ir. O outro disse, olha, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentar, é o meu trabalho impede de ir, eu tenho tanto trabalho, tenho tanto serviço, eu tenho tanta coisa, eu não tenho tempo, eu não consigo ir formar numa dupla de semeador da paz, que eu não consigo ir. E o terceiro, casei, não posso ir, família me impede de ir, tem problema na família. Meus queridos, interessante que a Bíblia diz o seguinte, que Deus não aceitou nenhuma desculpa. Quem comprou um boi, na verdade ninguém compra um boi sem olhar, ninguém compra um carro sem olhar, ninguém compra um apartamento, uma casa, um imóvel sem primeiro olhar, era desculpa. O outro diz, comprei um campo, não tem como comprar um campo sem olhar, sem conhecer. Eu casei, eu não posso ir, não é desculpa para ir, é uma festa. Diz, olha, Negavete, arruma aí, querida, amada minha flor, meu amor, nós vamos numa festa. Que maravilha, quem não gosta de casal, novinho, ir numa festa, que alegria. Mas o que Deus não aceita, irmãos, é dizer, eu não posso, eu não consigo. Porque nós não estamos dizendo para qualquer pessoa, estamos dizendo para Deus. E Deus não quer ouvir isso de você. Deus não quer ouvir isso de ninguém de nós. Eu não posso ir, eu não consigo. Deus quer ouvir o quê? Senhor, eis-me aqui. Pode usar a minha vida. Eu me coloco nas tuas mãos. Eu acho tão interessante o Salmo 120, que diz o seguinte, na hora da angústia, clamei ao Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Tem vários outros salmos e outras passagens na Bíblia que diz a mesma coisa. Na angústia clamei, e o Senhor me ouviu. Só, meus irmãos, eu entendo que Deus ouve aquele que escuta Deus, aquele que ouve a Deus. Agora, quando eu nunca ouço Deus, quando eu nunca ouço a Deus, aí um dia eu preciso, aí eu vou pedir para Deus. Como é que Deus vai dizer, olha, eu vou te atender assim como também tu me atendeu, assim como também tu me ouviu. Como tem um ditado, uma expressão, não lembro bem como diz, mas quando nós queremos algo, a gente vai atrás, mas quando nós não queremos, a gente inventa algum tipo de desculpa. Mas Deus não aceita, e Deus não quer desculpa. Deus só quer uma coisa de você. Só uma coisa Deus quer de você, que você diga, Senhor, eis-me aqui, pode usar a minha vida é tua, minha vida te pertence, eu sou teu 100%, aonde tu quer que eu vá, eu vou, aonde tu precisa de mim, eu irei. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar, quem sabe de 3, 4, 5 pessoas, 4, 5, 6 famílias, que estão precisando, e que você pode se colocar à disposição. Fala com o líder do teu aprisco. Você não está em um aprisco, fale conosco. Vamos organizar umas duplas. E vamos ir. Vamos fazer a obra do Senhor Jesus. Como que nós vamos fazer? Primeiro, irmãos, é o Senhor quem está nos enviando. Amém? E Ele que vai nos levar, Ele que vai nos conduzir. Segundo, porque há muitas pessoas preciosas enfrentando situações calamitosas, situações bem difíceis, sem paz, estão angustiadas, apenas esperando que nós venhamos bater na sua porta, mandar uma mensagem, ligar ou telefonar. Terceiro, porque só vamos ter experiência sobrenatural com Deus se nós voltarmos possuídos de uma grande alegria. Mas para voltar possuído de alegria, nós precisamos ir, amém? Para que experimentamos a graça do Senhor Jesus sobre nós. Jesus tem tantas promessas. Ele disse, olha, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você já viu a sua mão sendo curando? Você já viu? Então você vai ver. Deus vai responder. Deus vai responder. Deus vai agir. Deus vai operar. Mas que as tuas mãos também se levantam dizendo, Senhor, eis aqui as minhas mãos. Próximo domingo, nós vamos estar enviando e orando pelas duplas. Eu não sei se eu vou orar de dupla por dupla. Eu não sei se eu vou orar pelos líderes dos apriscos e eles vão estar orando também por vocês. Como vão fazer a logística, eu não sei. Sei que domingo que vem, nos 2 horários, nós vamos estar enviando. Pastor João André, lá de São Paulo, vai estar ministrando aqui, vai ser um instrumento usado por Deus para nos abençoar. Uma palavra que está queimando no coração de Deus para trazer para nós, amém?
E eu desejo que Deus nos use de maneira extraordinária, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus nesse momento. Eu gostaria que a tua oração seja uma, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Não tenho que eu possa te dizer que eu não posso ir, Senhor. Eu me coloco inteiramente nas tuas mãos para fazer e para realizar. Lembrei-me de um moço na igreja da cidade de Laranjeira do Sul, que a igreja estava numa campanha evangelística, e eles deveriam convidar muitas pessoas para aquela campanha, e ele de casa em casa, então ele para numa casa que não tinha calçamento, e ele era cadeirante, e ele tinha que passar por a frente daquela casa que não tinha lajota, não tinha concreto, não tinha um piso nem nada, era difícil para ele passar ali, mas mais que isso ele queria ganhar aquela família para Jesus. E ele chegou para o dono daquela casa, bateu palma, o dono daquela casa foi lá na frente e disse: ô senhor, tudo bem? Eu quero pedir um bem para o senhor. Ele: pois não, o senhor me permite eu fazer aqui fazer um concreto e botar aqui na frente da sua casa a calçada? Ele: ah, capaz, não, eu não tenho. E vendo o estado dele em cima de uma cadeira de roda, diz ele: como é que tu vai fazer isso? Ele: não, deixa comigo. Diz ele: eu vou fazer. E ele fez, de cima de uma cadeira, mexia o concreto com a enxada, virava com a pá, e meio segurando na sua cadeira, ele ia empurrando aquele concreto e arrumando e ajeitando. Ele arrumou. Aquele senhor ficou sem entender aquilo, e ele disse: meu filho, eu não tenho como te pagar, tu tendo essa tua limitação física e tu fazendo isso. Diz ele: por que tu está fazendo isso? Tu não está me pedindo dinheiro nem nada. Diz ele: não, tem uma coisa que eu vou pedir para o senhor, e não é dinheiro, e não são coisas. Eu vou pedir uma coisa. Diz ele: pois não, filho, o que tu queres? Diz: eu quero que o senhor vá na igreja. Eu quero que o senhor vá na igreja. O senhor vá na igreja comigo. O homem não teve como dizer não. Ele não teve como dizer não. Aquele homem foi, e foi impactado pela palavra de Deus, por um cadeirante que foi falar de Jesus, usando o seu trabalho, mesmo com toda a sua limitação. Não tem nada, irmãos, que a gente possa dizer: Deus, eu não posso, eu não consigo. Somente diga: Senhor, eis aqui o meu coração e a minha vida ao teu dispor. Usa o que tu quiser. Deus vai tirar as nossas limitações e Deus vai fazer. Moisés foi, e Moisés dizia: Senhor, eu sou um homem que tem dificuldade de falar. Mas interessante que depois, lá em Atos dos Apóstolos, diz que Moisés era um homem poderoso em palavras. Deus vai transformar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós somos desafiados por Ti, pela Tua palavra, Pai. Nós queremos, meu Deus, ir e encontrar, Senhor, muitas pessoas. E óbvio que nunca vamos encontrar alguém escrito na sua testa, escrito assim: sou um filho da paz. Ou alguém que está escrito numa camiseta: eu preciso de paz. Mas nós temos que ir, Pai. Nós precisamos, meu Deus, nos relacionar com pessoas e descobrir quem precisa de paz. E nós vamos aprender, meu Deus, que precisamos também nos aproximar para relacionar, Pai. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, porque há muitas pessoas que algo está roubando-lhes a paz. Eu oro, meu Deus, que o Senhor venha usar, Pai, em nome de Jesus, novos na fé, os que recém estão caminhando na fé, Senhor, aqueles que recém estão dando os primeiros passos, aquele, meu Deus, que recém está iniciando na sua caminhada de fé. Basta que o Senhor use de uma maneira tremenda, Pai. Assim como Davi, que nunca tinha matado o gigante, Pai, o Senhor usou a vida dele. Que o Senhor venha usar, Pai, a vida de uma maneira extraordinária, Senhor, de cada um, Pai. Que os resultados sejam surpreendentes. Meu Deus, que o Senhor venha surpreender, meu Deus, a vida de cada um dos nossos amados aqui. Toma, meu Deus, a condução, toma a direção, Pai, e realiza pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Oramos, meu Deus, para que homens, mulheres, jovens, adolescentes possam ser usados nas Tuas mãos, e até mesmo as crianças. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos fincar a bandeira do reino de Deus em cada casa, em cada lar,
Que cada um que está aqui, meu Deus, se disponha à missão, a fazer ao ID do Senhor Jesus, Pai, durante estas 7 semanas, mais uma semana. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo incendeie o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma, para cumprir com a Tua vontade, para cumprir com o Teu ID, Pai. Assim nós oramos, assim nós buscamos em nome de Jesus, adoramos ao Senhor e bendizemos a Ele, em nome de Jesus.